Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém mesmo? Estão acordados aqui comigo? Glória a Deus. Amém? Então aqui não é proibido você dar glória a Deus. Posso ver um glória a Deus? Um aleluia? Então fala para o crente do seu lado, acorda crente, dá glória a Deus. Amém? Eu quero vocês comigo, amém? Posso contar com vocês hoje? Então para fazer um barulho santo aqui, eu conto com vocês, tá bom? Em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é melhor serem dois do que um. Aí fala assim, poxa, ela vai falar sobre casamento. Também. Mas não é só sobre isso. Tá? Nós vamos estar lendo um texto, mas muitos confundem esse texto como questão de casamento. E quem não é casado? Né? E quem está, né? E quem está na fila do pão? Mas tudo bem. Essa palavra, quando Deus trouxe essa palavra, Ele não referia só a casais. Mas eu quero trabalhar isso com vocês de forma bem específica, tá bom? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá, as nossas Bíblias, quem não tem olha no telão. Mas vamos lá em Eclesiastes 4. Sejam todos bem-vindos, que Deus possa abençoar cada um, que bom revê-los, que bom estarmos aqui, que Deus possa derramar sua graça e multiplicada em nossa vida em nome de Jesus. Eclesiastes 4, eu quero fazer um convite para você que quer colocar a sua vida financeira em ordem. Você que é empresário, você que quer colocar a sua vida em ordem financeira. Neste sábado agora, a partir das 14 horas, nós vamos ter um workshop financeiro aqui na igreja. Então procure o pastor Guildo, faça sua inscrição, é importante, tá? Lá vai ter um monte de coisa, palavras que vai te auxiliar na sua empresa, no seu negócio. Mas eu não sou empresário. Mas você com certeza tem que saber administrar as suas finanças. E eu estarei também ministrando uma palavra, uma palestra nesse seminário. Vai ser muito bom. Você pode ser edificado. Não perca as oportunidades. As oportunidades vêm e vão. Se nós não aproveitarmos, elas passam e nós perdemos. Eclesiastes 4, vamos lá? Versículo 1. Ali está uma linguagem diferente, mas eu vou usar a linguagem da minha versão, tá bom? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morrem, mais do que ainda vivem. Observa tanto que é forte a colocação em Eclesiastes. Porém, mais do que uns aos outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fizeram debaixo do sol. Então, vi que todo o trabalho e toda destreza ou habilidade em obras provém da inveja do homem contra seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come ou destrói a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riqueza, e não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma e os meus bens da vida. Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ou levanta o amigo. Ai, porém, do que estiver só, pois quando caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade.
É um texto bem aplicativo, né? Nós podemos colocar aqui, nossa, a questão do casamento. E esse texto, então, ele é conhecido, mas ele não se trata de um conselho. Ele, então, se trata de uma avaliação em cima do princípio da palavra. O que Deus quer, através dessa palavra, nos avaliar? O que Ele quer avaliar nós aqui hoje, como família, e como aquelas pessoas também que estão nos assistindo? E para fazer um paralelo com esse texto, eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia lá em Mateus 19. Para nós fazermos um paralelo entre esses dois textos, tá? Um do Velho e um do Novo. Mateus 19, versículo 16 ao versículo 30. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre. Olha como é interessante. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Então ele aproxima de Jesus e fala: Bom mestre. Alguém aproxima e fala. E aí continua o texto, versículo 17. E disse-lhe: Por que me chamas? Agora Jesus está falando para ele: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E continuou. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus lhe disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. E continua, vai lá, versículo lá. Honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então disse o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E Jesus então olha para ele: Se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. Versículo 22, e o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É forte. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. E nós sabemos que em todo tempo te glorificamos, te bendizemos, te exaltamos. Que o Senhor possa falar conosco de forma especial nesta manhã. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, aqui diz a palavra que esse certo jovem, que era muito rico, ele chega até Jesus, aqui Jesus não identifica, fala apenas que ele aproximou-se de Jesus, né? E ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus, sabendo que aquele rapaz estava tanto confuso a respeito de fato do que é ser bom, ou o que é ser bom na vida, aquele jovem estava à procura de uma coisa boa, de uma solução que garantia então o que? A sua salvação. E Jesus, sabendo de tudo isso, vendo que esse jovem se achava tão bom, que esse jovem se achava muito bom, Jesus então fala para ele com sinceridade. Jesus dá um conselho para ele. Na sua tentativa então de enfatizar a sua bondade, Jesus responde a esse jovem de uma maneira curiosa: Por que você me chama de bom? Eu sei que muitos, ao ler esse texto, falam assim: mas espera aí, Jesus não é bom? E por que Jesus enfatiza bom? Só é um: meu Pai, que estás no céu. Por que Jesus, então, ele fala e ele aponta então para o Pai, e não fala dele mesmo? Sendo que Jesus, ele aqui não é uma tentativa, ou não é algo de negar a sua bondade. Jesus não nega que ele é divino, em momento algum. Jesus não nega que ele é bom.
A palavra de Deus diz lá em João 8,57, vamos lá, que Jesus fala que ele existia antes de Abraão. E ele então, ele prova a sua o quê? Divindade. Ele prova que ele é Deus. Olha o que ele fala: disseram-me, pois, os judeus, ainda não tem 8,57. Isso? Isso. Vamos continuar? Não tem 50 anos. E disse Jesus, pode continuar. Em verdade que te digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus fala, por que me chama de bom, sendo que bom é só Deus? Jesus, ele não está negando a sua divindade de maneira alguma. E Jesus também não está negando que ele é bom. Se você abrir a sua Bíblia lá em João também 10, olha lá, João 10, versículo 11, vai falar algo também sobre isso. E endireitando Jesus, João 10, 11, eu sou o bom pastor. Ele fala, eu sou o bom pastor. Eu sou tão bom que a minha bondade dá vida para as suas ovelhas. Então, na realidade, Jesus estava querendo quebrar uma religiosidade naquele jovem. Olha para mim. Muitas vezes nós temos um relacionamento e nós servimos a Deus por uma religiosidade. Nós dizemos que conhecemos a Deus através de religiões, mas não conhecemos de fato quem é Deus. E eu só posso conhecer a Deus quando de fato eu conheço o seu Filho, Jesus. Porque todos falam de Deus, toda religião fala de Deus, mas somente o cristianismo fala de um Cristo ressurreto. Porque nós não seguimos religião, nós seguimos uma pessoa e o seu nome é Jesus. Então nós reunidos aqui, nós não pregamos uma religião. E aquele jovem então chega para Jesus com toda a sua religião firmada. E Jesus fala para ele algo, olha, eu não sou bom, porque ainda você não conhece que eu e o Pai somos a mesma pessoa. Você ainda é religioso. Você não está entendendo que eu e o Pai somos um. Você precisa reconhecer em mim que eu sou o bom e o maravilhoso Deus. E Jesus agora faz uma pergunta para ele, qual é o mandamento? E Jesus responde, segue os mandamentos. E ele pergunta, mas quais? E Jesus responde, os 5 mandamentos relacionados ao outro. Não matarás, não adulterarás, não. Ele sempre fala ao outro. Jesus estava conduzindo esse jovem a sair do seu egoísmo e a colocar os seus olhos no próximo. Você é perfeito em Deus, mas você se esquece de algo, do seu próximo. Você anda só. Você quer mais para você mesmo. Você está querendo para você. Ou seja, em outras palavras, Jesus está dizendo, ninguém vai saber o que é exatamente bom até que tenha conhecido a Deus verdadeiramente através de mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então você não vai ter um relacionamento verdadeiro com Deus se você não conhecer de fato quem é Jesus. Eu não vou saber quem é Deus na sua essência se eu não olhar para o Filho, se eu não conhecer o Filho, se o Filho não nos revelar quem é o Pai. Caso contrário, nós seremos meros o quê? Religiosos. Ouvimos falar, mas não temos conhecimento. Pois também em João 17, versículo 3, vamos lá? João 17, versículo 3, vai falar algo. Que a verdadeira salvação, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha o que ele está dizendo. Que a verdadeira salvação consiste em conhecer a Deus e ao seu Filho, a quem Deus enviou. Então não se iluda, não existe outro meio de salvação, a não ser através de Jesus, o Cristo.
Somos salvos através de Jesus, o Cristo. E é tão interessante que nós não sabemos o que é o amor, nós não sabemos o que é a bondade, até que de fato reconhecemos quem é Cristo. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E quantos de nós ainda não recebemos o amor de Jesus? Nós estamos aqui, mas ainda não conhecemos o amor de Jesus. Ainda não olhamos para Deus como um Deus distante, um Deus além. Mas Deus, nessa manhã, Ele quer apresentar a você como um Deus que é Pai. Eu sou o teu Pai. Mas muitas vezes nós conhecemos a Deus como só o soberano, e Deus está lá no céu, e olha, se Ele quiser me ouvir, Ele vai ouvir, senão eu vou continuar na posição que eu me encontro. Mas entenda, você é filho, e você tem que se colocar na posição de tal, você tem que se posicionar como tal. Mas muitas vezes nós somos filhos e nos comportamos apenas como escravos. Fazemos igual o filho pródigo. Saímos, curtimos a vida e quando chegamos ao pai, ai pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai olha para o filho e fala assim, não estou te entendendo. Às vezes temos a mesma posição diante de Deus. Parece que nós temos que sempre fazer uma troca, para que Deus possa nos abençoar. Isso não é verdadeiro. Lógico que fomos chamados à boa obra, e a boa obra não está direcionada a eu fazer somente ao Pai, mas a eu fazer para aquele que está próximo de mim. E quem é o próximo? Aquele que está mais perto. Não é aquele que você está, aquele que eu admiro, aquele que eu gosto, aquele que não. O próximo é aquele que bate a sua porta, precisa de você. Não é aquele que você identifica, esse irmão é legal, esse irmão não é legal, esse irmão faz coisas que eu gosto, esse irmão não faz coisas que eu gosto, esse irmão aqui eu tenho afinidade com ele, e esse outro irmão, o santo não bate. Aí nós chegamos numa comunidade, que nós estamos aqui reunidos, então eu cumprimento só quem tem uma afinidade, eu me relaciono só com quem eu tenho afinidade, eu converso só com quem eu tenho afinidade, e entenda, o Pai está nos chamando a atenção quanto a isso. Nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele não pode andar sozinho. Eu não posso me relacionar só com quem pensa igual a mim. Isso não faz parte do corpo. Porque se todos pensassem com o coração, aonde estaria a função dos rins? Aonde estaria a função da cabeça, do cérebro? A multiforme sabedoria de Deus é eu olhar para você e apesar das suas diferenças, apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades, apesar dos seus problemas, até mesmo para comigo, eu continuo te amando, porque eu sou amor e eu sirvo a um Deus de amor. Porque Deus não me trata conforme eu mereço. E eu não posso tratar o outro pelaquilo que ele merece. Se fosse merecimento, ninguém estaria aqui. Mas todos nós seríamos o quê? Consumidos. Mas por causa da sua misericórdia que se renova a cada manhã, é a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Eu sei que você não gosta quando eu falo, olha para o seu irmão. Mas então coloca a mão no seu peito e olha para você mesmo. E fala, essa palavra é para mim. Aleluia. Entenda isso. Quando Deus fala de si mesmo, Ele fala do que reflete a manifestação da sua bondade. Ele começa revelando o que é ser bom lá no princípio da criação.
Quando Deus começa a criar todas as coisas, ou melhor, recriar todas as coisas. Se você olhar lá em Gênesis 1, versículo 10, Gênesis 1, versículo 12, Gênesis 1, versículo 18, Gênesis 1, versículo 21, 25, depois de toda a criação que Deus ia fazendo, através de Jesus Cristo, ele dizia, e viu Deus que isso era bom. E quando termina todas as coisas, depois que Deus cria o homem e termina todas as coisas, ele olha para toda a sua criação, lá no versículo 25, e disse: Deus olhou e viu Deus que tudo era o quê? Muito bom. Viu Deus que era bom. Deus então começa a manifestar a sua bondade para os homens na criação. Respira fundo. Respira mais uma vez fundo. Você não está entendendo? Respira fundo. Quantos agora estão buscando um ar num leito de hospital e não estão achando? E você está achando o oxigênio. Quantos estão sentindo uma falta de ar? Puxa e não consegue nada. Ontem eu atendi um cliente meu da psicologia. E o médico queria entubar ele, e ele fazia videochamada para mim, e eu vou conversar com ele hoje à tarde, porque ele falava, eu não quero ser entubado, e eu não consigo colocar máscara, e o meu pulmão está comprometido. Ele estava em total desespero, e ele falava, me ajuda, né? Como psicólogo, me ajuda, faz alguma coisa, me socorre, o que eu faço? E eu comecei a aplicar algumas técnicas com ele, de relaxamento, de tirar o foco daquilo, e foi, hoje eu vou conversar com ele novamente, mas ele buscava o ar e não conseguia. E quantos de nós não glorificamos a Deus e não reconhecemos que Ele é bom, até mesmo na sua criação? Na revelação de todas as coisas, Deus, quando cria todas as coisas, Deus cria então o homem, a imagem de um Deus invisível. Deus cria você, Deus cria a mim, um homem que seria a imagem conforme a semelhança de Deus. O homem que Deus criou teria por finalidade de mostrar, de ser a manifestação de um Deus invisível. Então olha para mim, você que tem que ser a boca de Deus, você que tem que ser a mão de Deus, você que tem que ser os passos de Jesus, você que tem que ser aquele que representa Cristo aqui na terra. Deus conta com você, Deus não está contando apenas comigo, mas está contando com todos nós que aqui estamos. Você está entendendo? Ainda você não entendeu. Por isso que você leva o nome de cristão. A palavra cristão quer dizer pequenos Cristo. Você representa Cristo na sua vida. Mas entenda algo, você não tem como representar Cristo apenas para você. O mundo necessita de você, o outro necessita de você, e era exatamente isso que Cristo queria ensinar nessa palavra. Deus queria ensinar nessa palavra de Eclesiastes. Então Deus, quando olha para o homem, Ele diz claramente, não é bom que o homem esteja só. A solidão, o isolamento, o individualismo, não tem nada a ver com a natureza de Deus. Tudo que é de Deus, Ele reparte com o outro, tudo que é meu é para o outro. Ao ponto dele ofertar, ao ponto dele entregar, ao ponto dele doar aquilo que era o melhor dele, o seu filho. Para que antes nós estávamos só, separados pelo pecado, separados da condenação eterna, através de Jesus Cristo, seu Filho, tivéssemos a vida eterna novamente em Cristo Jesus. Vocês estão aqui comigo? Então vem comigo. Então, quando aquele jovem vai procurar Jesus, apesar de todo o seu sucesso, apesar de todas as suas riquezas, ele estava agora à procura do que lhe faltava, a salvação. E ele revela na sua pergunta, que Jesus fez, o seu comportamento, que a maior preocupação da sua vida, olha para mim, não era o outro. Apesar de tudo, ele estava preocupado com ele mesmo.
Apesar de toda a sua riqueza, ele estava preocupado com ele mesmo, com a sua própria salvação. Para aquele homem, a sua felicidade era a sua própria felicidade. Então ele estava à procura de Deus para resolver apenas os seus problemas, para resolver apenas as suas crises, para resolver apenas as suas dificuldades, as suas necessidades. Porque quando Jesus diz para ele, bom é só Deus, Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus sabia o que aquele jovem estava buscando, tinha uma aparência espiritual, mas na realidade, tratava-se de um egoísmo natural. Aquele jovem não conhecia a bondade de Deus. Não conhecia a bondade de Deus, porque ele não se relacionava com o outro. Sabe como eu sei que Deus é bom? Através do meu irmão. Cristianismo sozinho, ei, olha para cá. Cristianismo sozinho não é cristianismo. É necessário relacionar. Solitário e sem projetos, sem intenções, sem valores, ele buscava agora conquistar algo. E Jesus vai conversando com aquele jovem, e aquele vai chegando à conclusão, e aquele jovem precisava de fato conhecer, de fato, quem falava com ele. Igual Jesus apresenta-se para aquela mulher samaritana. Ela também estava cheia de religiosidade. Ela chama Jesus de profeta. Jesus fala para ela, você não está entendendo quem está conversando com você. Ei, olha para cá, você não está entendendo ainda que Deus querendo falar com você hoje? Você ainda não está entendendo o que Deus quer falar com você hoje? Jesus fala, você não está entendendo, mas eu quero que você entenda algo esta manhã. Sabe o que é bom? É viver em comunidade. E sabe o que não é bom? Viver sozinho. Por isso que quando o escritor de Eclesiastes estava escrevendo e relata, eu vi nessa vida algo que não me faz nenhum sentido. Dentro de tudo aquilo que eu li para vocês, existe algo na vida que não me faz nenhum sentido. Eu vi algo mais triste que a injustiça. Eu vi algo mais triste do que buscar os seus próprios interesses. E esse algo mais triste é a falta de solidariedade para quem é injustiçado. Entenda, ele não estragou o fato das injustiças, ele fala das enfermidades, das perseguições, mas em tudo isso, ele fala, a coisa mais triste que eu vi em tudo isso, é ver aquelas pessoas que só se preocupa consigo mesmo e não se preocupa com os outros. A coisa mais absurda que eu vi foi o homem solitário, alguém que é próspero, viver só, não se preocupar com ninguém. E a pergunta que eu te faço nessa manhã, para que você trabalha? Para que nós trabalhamos tanto? Eu poderia falar, eu trabalho tanto para dar um futuro melhor para a minha família. Eu trabalho tanto para dar um futuro para os meus filhos. Eu trabalho melhor para isso, para isso, para isso. Não estou sendo pessimista, mas nós não sabemos o dia do amanhã. Tem pessoas que trabalham tanto e sacrificam a família. E depois que chegam à sua conquista, não sabe amar a sua casa, porque não se relaciona com eles. Eu te pergunto, o que mais vale?
na sua vida? O que mais vale? Ganhar o mundo inteiro. O que mais vale? O seu relacionamento. O que mais vale? A sua família. Uma vez um certo irmão chegou para mim e falou assim: eu tenho muita dificuldade de viajar com a minha família. Eu falei: por quê, irmão? Porque quando eu viajo só eu e eles, eu não tenho um assunto com eles. Eu falei: você não tem assunto? Não. Porque eu trabalho tanto. Quando eu tiro férias e viajo com os meus parentes, eles para mim são como estranhos. Porque eu não sei conversar, eu não sei relacionar com eles. E para nós começarmos a ter um assunto, começar a ficar legal as coisas, é quando as férias já estão acabando. Aí que nós começamos a nos conhecer melhor. Aí eu tenho que voltar para casa e eu vou correr novamente atrás do vento. Mas muitas pessoas têm corrido atrás do vento. E eu te faço uma pergunta. Não sou contra estudos, não sou contra você lutar, trabalhar, não sou contra isso, mas estou dizendo sobre as suas prioridades na vida. Estou falando sobre relacionamentos na vida. Porque eu posso te convidar para estar comigo durante uma semana, e você vai saber de algo, que diploma não traz felicidade para ninguém. Senão, ninguém ia ao consultório que não tivesse diploma. Então, todos os diplomados não iriam. Os diplomados não suicidariam, não entrariam em depressão, não pensariam no fracasso ou na derrota. Esse mundo que nós estamos, ele está nos levando para ser egoísta, e Deus quer nos tirar do egoísmo. Quanto mais tenho, mais quero. Quanto mais tenho, mais quero. Quando o pastor Guido falou aqui acerca dos dízimos e das ofertas, tem pessoa que está se tornando tão avarento, que não consegue pensar no próximo, e nem mesmo nas coisas da casa de Deus. Dá a semente como se fosse algo obrigatório. E esquece que quem fez todas as coisas, quem fez você prosperar, quem fez você ir lá, foi o próprio Deus. E você não consegue devolver para Deus aquilo que Ele te pede em obediência, que se chama dízimo e ofertas. Então muitas vezes eu até oferto, mas devolver o dízimo. Então como que Deus vai te colocar ganhando 1 milhão? Se você não vai conseguir devolver 100 mil para Ele? Como Deus vai te levantar às alturas se você não vai ser fiel a Ele? Era para você estar indo além, presta atenção, porque quanto mais fazemos na obra, mais Ele nos abençoa. Entenda algo, Deus, Ele não está interessado no seu dinheiro, mas Deus está interessado na sua obediência, no seu voto, no seu compromisso com Ele. Ele não pede nada seu que já não é dele. Então, se você fez um voto, uma aliança com Ele, você não fez com a igreja. Porque tem irmãos que falam assim: eu devolvi o meu dízimo, agora eu tenho que ter um louvor bom, uma palavra boa, porque eu estou pagando. Não. Você está devolvendo aquilo que Deus tem te abençoado. Porque só basta Ele tirar o sopro da vida, meu irmão, você volta para o pó novamente. Você está entendendo? Por isso que Ele fala, é correr atrás do vento. Porque só busca para si, e esquece do outro. Esquece dos seus irmãos, da sua comunidade. Então, por isso que o escritor está dizendo, não faz sentido isso. Aí vamos aos pés de Deus, pedindo tanta coisa, né? Eu vou dizer uma coisa. Eu conheço irmãos que só funciona, só são bênção, quando está passando por luta.
ou quando é quebrado financeiramente. Quando é quebrado financeiramente, vai nas vigílias, pede oração, clama a Deus, ore por mim, vira o crente 6 horas, ora por mim, mas quando prospera, então o texto, olha para mim, está dizendo algo. Eu quero trabalhar essa questão com vocês, meus filhos. Eu quero tirar do meio de vocês a competição uns com os outros. E eu te pergunto, sabe por que nós queremos sentir melhor? Sabe por que nós queremos buscar? Porque de fato ainda nós não sabemos o que é bom. E achamos que ser bom é quando sou melhor e melhor que os outros. Por isso que o melhor é ser em 2, o melhor é comunhar, com o ter comunhão, o melhor é repartir, o melhor é relacionar. Uma vez eu estava muito triste por acontecer algumas coisas. E eu falava, Deus, por que eu atraio só gente assim? E Deus falou uma coisa para mim, porque você só alimenta, o que você alimenta, o que você dá de alimento é aquilo que você atrai. E eu falei, obrigado Deus, então eu que sou responsável. E Ele falou, Josimar, para de alimentar e jogar carniça. Ele falou essa palavra comigo, porque você só está atraindo urubus. Porque eu passei por um momento e falei assim, eu não acredito, tanto investimento, tanta coisa, tanto, e no final nada. Nenhuma mudança, nenhum retorno, nenhuma amizade. Entende, amados? O que você está alimentando? Quem você está atraindo para andar com você? Quem você está se relacionando? Será que você fosse uma pessoa quebrada e precisasse dessa pessoa, ela te ajudaria? Ou ela está com você só por interesse? Porque, irmãos, presta atenção, nós temos que estar cientes quanto ao relacionamento. O que você tem atraído para si? A Bíblia diz lá no Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce, falou de irmãos, que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É na unidade do corpo que o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Quando trabalhamos em comunhão, as nossas competências não são somadas, entendem isso? As nossas competências são multiplicadas. Sabe por que nós estamos nesse ambiente ainda pequeno? Porque o que derruba a parede é gente. Entende o que eu estou falando para você? O que derruba a parede é gente. Deus, Ele gosta de unidade. Se todos nós aqui vestíssemos a camisa e falar assim, este ano, o meu foco é gente, vou trabalhar com gente, vou investir em gente. Até o final do ano, irmão, aqui não comportaria o tanto de gente. Quando nós fomos levantar essas estruturas aqui, muitos olharam para a gente e falaram assim, vocês vão levantar isso aí por como vocês vão dar conta? Vocês têm dinheiro?
Ele falou, nós temos uma Kombi velha que vale 10 mil. E vendemos a Kombi, era o que nós tínhamos. E os 10 mil foram quando derrubou o que tinha aqui. E agora o que vai acontecer? Nós não tínhamos dinheiro, mas tínhamos gente que queria trabalhar, que regaçava a manga e falava, vamos juntos. Eu estou com você. E hoje nós temos dificuldade de encontrar pessoas que falam, eu estou contigo. Porque estão preocupados consigo mesmo. Nesta manhã, Deus está falando para nós, eu quero que vocês animem uns aos outros, exortem uns aos outros, caminhem uns com os outros, estejam um com os outros, e quando alguém cair, vai lá e levanta, não joga a terra em cima não, e não acabe de enterrar. Caiu, fala para o irmão, está caindo a terra meu irmão, balança, vamos sair do buraco junto. Conta-se uma história de um fazendeiro, que um cavalo dele caiu aonde? Dentro de um poço, um buraco muito fundo, e por dias esse cavalo ficava lá dentro, e eles tentavam resgatar esse cavalo, e eles não conseguiam resgatá-lo. O dono da fazenda falou assim, esse cavalo vai morrer, vamos fazer sabe o quê? Eu vou enterrar ele vivo. E pegou a reta escavadeira e foi jogando terra. E a poeira foi levantando e foi jogando terra. Mas uma coisa ele não percebeu. Toda terra que ele jogava, o cavalo sacudia e ficava em cima. Toda vez que jogava terra, ele sacudia e ficava em cima. E quando falou assim, agora acabou, última terra. Quando ele foi jogar, o cavalo pulou do buraco, saiu. Entenda algo, mesmo que estão tentando jogar a terra na sua vida, mesmo que estão tentando te tampar dentro do poço do buraco, tem um Deus que vai fazer você sacudir, levantar e dar a volta por cima. Mas entenda algo, mesmo aquele momento ali, para tirar o cavalo, mesmo que a intenção era enterrar, precisou do outro para jogar a terra. Às vezes você não está entendendo nada que está acontecendo contigo, mas sacode. Quem está com você é maior. Quem está contigo é maior. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Nós oferecemos e só podemos dar aquilo que temos. Só damos aquilo que temos. Então, você tem algo na sua vida, que é o Senhor Jesus. O inimigo vem ensinando que santidade é não cair, presta atenção. O inimigo vem colocando isso na cabeça de muito crente. Se você agora é crente, você não cai, não. Santidade não é isso. Santidade é, mesmo que eu caia, o Senhor vai me levantar. Porque o justo pode até cair, mas é o Senhor que o levanta. Pegue na sua mão assim e segura firme, aperta. Fala, as mãos do Senhor estão seguras nas minhas. Você apertou bem forte? Sinta agora como se fosse o Senhor segurando nas suas mãos. Eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estou contigo aonde quer que você esteja. Ele está segurando nas suas mãos. E mesmo que você solte, Ele vai continuar grudado nas suas mãos. Das suas mãos você não sai. Olha para mim. Você não sai das mãos do Senhor. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Mas não se esqueça do outro. Não se esqueça do outro. Não se esqueça da sua família. Paulo, então, quando escreve lá em 1 Coríntios 11, ele diz, vamos lá, que até o texto da Santa Ceia que nós vamos ministrar agora. 1 Coríntios 11.
versículo 23. Vamos ao versículo 17. Nisto, porém, versículo 17, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, quando vocês estão reunidos, vocês estão juntando-nos não para melhor, senão para pior. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. A razão de ter tanta gente doente na igreja, a razão de ter tanta gente enferma na igreja, é quando vocês estão reunindo para comer o pão, para beber o cálice, vocês estão buscando ouvir a sua própria mensagem. Vocês estão querendo ser edificados para si próprio, esquecendo do outro. Novamente hoje, Deus está falando para você. Aprenda de mim hoje. Eu quero mostrar para você que tudo que é meu, eu reparto. Toda Santa Ceia, todo primeiro domingo de mês, nós temos que olhar para esses elementos e perceber algo. O pão é nosso, o Pai é nosso, Deus quer que nós nos relacionemos. É difícil? É. Não existe casamento fácil, não existe amizade fácil, não existe relacionamento. A palavra relacionamento vem da palavra relacionar. Você entendeu o que é dizendo? Relacionar. Lixar. Olha para o seu irmão e fala, você é uma pedra. Fala, você é uma pedra. E eu sou uma pedrona. E nós temos que nos encaixar. Entende o que estou falando? Olha para mim. E como que nós vamos nos encaixar? É batendo, irmão. É encaixando na forma. Olha para mim. É entrando na forma, ó, no molde um do outro. Nós não somos tijolos, somos pedras vivas. Hoje Deus te chama. Chega. A verdadeira saúde é ter mão para segurar e levantar aquele que está caído. É saber que nos momentos de dificuldade, você pode contar com alguém. E você pode falar para esse alguém: ei, conta comigo. Não é só estamos juntos e não está junto na hora, né, pastor Roger? Estamos juntos. E na hora H, cadê? Sumiu. Não. Ter dois é quando você estiver sentindo frio da alma. Tem pessoas que sentem frio da alma, da solidão. E você falar para a pessoa: ô, receba meu abraço. E você sabe que quando precisar de fato, e olhar para mim, você vai saber que você pode contar. Não sou perfeito como você não é. Mas a minha qualidade com a sua qualidade fica perfeita. Como é bom saber que tem alguém que pode nos ouvir. O mundo está carente de pessoas que ouvem. Não precisa falar muito não, meu irmão. Quando a pessoa quer falar, deixa ela falar. Escute. Ame mais.
relacione mais. E se Cristo não voltar, nós temos uma certeza de algo: a morte pode chegar para qualquer um daqui a 1 minuto para frente. E o que nós vamos levar? E o que nós vamos deixar nesse mundo? Que legado nós vamos deixar? O que as pessoas vão lembrar de você? Ah, já foi um. Ou nem mais vão se lembrar? Por isso, melhor é serem 2 do que 1.